agradecer a presença de cada um aqui, né? Para nós é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Como a Lívia falou, foi escolhida dele. Os agentes de saúde, a gente já fez alguns simpósios, nós estamos 3 anos, né, nessa capacitação, mas para mais trabalhadores, médicos, enfermeiros, essas coisas, mas a gente entendeu que o agente de saúde é o que vai trazer o resultado, né? Porque o que está lá na rua, está na ponta, está nas famílias, como a Lívia bem disse, e consegue trazer para nós. Hoje a Alça é novinha, tem 7 anos, e nós fundamos a Alça através, depois do diagnóstico tardio. Eu tive um diagnóstico, eu demorei 7 anos para ter o diagnóstico, fiquei sequelada, eu já fazia parte do Conselho de Saúde, 17 anos, e eu não entendi porque não tinha no município, porque o Conselho não tinha uma pegada, não tinha um norte para daquele jeito. Eu fiquei 1 ano e 2 meses dentro da paraplégica de fralda, e eu fui aposentada pela psiquiatria. Então ninguém sabia o que eu tinha, e eu já tinha 50 anos. É uma idade que hoje, da esclerose múltipla, dificilmente tem diagnóstico nessa idade. O diagnóstico geralmente é de 20 a 40 anos, e mais mulheres, 77% de mulheres. E aí eu falei, não, a gente tem que achar o norte, começar a trabalhar isso para a gente pensar nos outros, né? Pensar nas pessoas que estão fazendo faculdade, nas mulheres que estão começando a vida dela, a vida dela útil. E aí fundei, junto com alguns pares, a Alça Tem. E hoje nós estamos fazendo um trabalho já no município de Santos, a gente já tem atendimento pelo município de Santos. E a ideia é a gente trazer mesmo informação para que as pessoas tenham cada dia mais o diagnóstico mais preciso, né, e atuante. Que a gente tenha também o tratamento, né, não só o diagnóstico, mas também o tratamento também. Que os municípios, cada um se apegue a cuidar dos seus municípios. Porque tem gente que sai de Praia Grande, de Itanhaém, daqui para tratar em Santos. E aí ninguém é tratado no seu município, só Santos está tratando a esclerose múltipla, né? Então nós estamos conversando com a Secretaria de Saúde para trazer para cá, para eles entenderem a necessidade do município. Hoje a Alça faz o trabalho que o município tinha que fazer, né? E a gente está chamando a atenção desse pessoal. A ideia de vocês trazer para cá é que a gente entende que vocês vão trazer número para a gente, né? Vocês vão trazer, olha, a gente tem um paciente que está assim, né? A gente vai buscar esses pacientes porque o município precisa de número. A gente só vai conseguir avançar quando a gente tiver um número X, né? E esse número vai depender da união nossa. Mas é isso, e agradecer aqui a presença de todos, que a gente tem uma ótima resenha. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Lívia e ao grupo da Alça Tem por essa oportunidade de, nos próximos 20 minutos, falarmos a respeito de como identificar um paciente com esclerose múltipla. Antes de mais nada, criarmos primeiro uma analogia entre o neurônio como uma rede de informações elétricas, né? Temos dentro da anatomia do neurônio uma membrana, uma glicoproteína chamada mielina, que recobre todas essas células, as imagens, né? E a relação que nós temos, né, um neurônio e milhares de neurônios, como uma rede de alta tensão, na qual todas essas informações são passadas de uma forma extremamente rápida, como é a energia elétrica. Muito bem. Outro ponto importante que surge entre vários colóquios é o termo esclerose. Estamos falando de esclerose múltipla. Importante ressaltar que o termo é esclerose múltipla e não apenas esclerose. Esclerose é uma nomenclatura utilizada para várias e diferentes doenças e que muitas vezes causam confusão. É muito comum falarmos de esclerose dentro de esclerose múltipla. Esclerose ou esclerosado, um termo coloquial usado em pacientes com doença de Alzheimer. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença do neurônio motor, que nada tem a ver com esclerose múltipla. Por vezes
tem essas diferenças e cria uma confusão, né, extremamente importante. Então, dizer que um paciente tem esclerose não tem um significado. É importante dizer qual é a esclerose que esse indivíduo apresenta. Antes de mais nada, de como avaliar esse indivíduo, eu vou narrar a respeito da definição que nós temos em relação à esclerose múltipla. Trata-se de uma doença rara. Aqui nós temos casuística da nossa região, datando de 15 indivíduos para cada 100 mil habitantes. É uma doença crônica e que envolve o sistema nervoso central. Temos, dentro dos dois pontos mais importantes, disseminação de sintomas no tempo e no espaço relacionado ao sistema nervoso central. A sua etiologia ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que seja uma doença de comportamento autoimune, na qual há, por um infiltrado linfocitário, uma agressão não só ao axônio, que é o corpo neuronal, mas também à mielina, já no tempo inicial. Sabe-se que várias áreas ricas em mielina são agredidas por esses linfócitos, criando lesões desmielinizantes. Essas áreas que nós temos criam essa lesão na mielina, criando um retardo na transmissão nervosa. Como isso pode acontecer em vários pontos, em diferentes pontos do sistema nervoso central, a sintomatologia é bastante heterogênea e isso causa, de certa forma, maior dificuldade no diagnóstico, porque temos um número extremamente grande de indivíduos com diferentes sintomatologias. Esse talvez seja um dos motivos que temos ainda um atraso no diagnóstico dessas doenças. A relação que nós temos da mielina, né, do axônio, e a fotografia que nós temos no neurônio, né? E lembrarmos que essa lesão que nós vemos no neurônio, ela pode já acontecer no tempo inicial no axônio e na mielina. E essa é a fotografia na qual ela caiu como patinadora. Então, temos então uma mulher jovem que tinha sintomatologias em momentos distintos, com períodos de remissão, mas que na qual ela tinha, por conta desses surtos clínicos, ela tinha incapacidades que foram resultantes desses surtos clínicos, gerando complicações secundárias e, de certa forma, morbimortalidade dividida. Muito bem. A descrição de Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot, talvez o neurologista chave da época moderna, da época contemporânea, que dentro do seu brilhantismo reformou todos os conceitos da neurologia moderna, em Salpêtrière, em Paris, no século XIX. Ele descreve, em 1881, dentro das suas leituras, uma mulher jovem com tremor, fala escandida, movimento anormal dos olhos, que faleceu e na sua necrópsia foi encontrado cicatrizes cerebrais. E nesse sentido eram placas, ele descreveu como placas. Então ele descreveu como esclerose plaques a essa doença. E daí para frente muita informação surgiu em relação à doença. Muito bem, esses dois exemplos são evidências clínicas que até o século XIX tinham sido descritas. Muito bem. E para nós, nesses próximos 100 anos que nós temos essa descrição, evoluímos em relação ao conhecimento não só do epifenômeno, mas também das manifestações clínicas. Sabe-se que é uma doença que ela gera um distúrbio neurológico no sistema nervoso central. A sua expressão são de surtos clínicos caracterizados como eventos agudos barra subagudos. Então são eventos que duram horas, dias, semanas. Eventos esses que, de certa forma, criam uma inflamação e uma desmielinização. Então, o termo desmielinização é quando a mielina é agredida
de uma forma geral, ela é bem construída, ela é bem formada pelo oligodendrócito, mas ela é destruída pelo linfócito, que de alguma forma tem uma autorreatividade a algumas glicoproteínas da mielina. Muito bem. O surto clínico, ele por definição tem que ter ao mínimo 24 horas. Para nós dizermos que esse surto, ele tem características de ser um surto dentro da doença. Eventos clínicos que duram segundos, minutos, não mais bastante hora, nós consideramos eventos extremamente agudos, ictais, que falam a favor de outras doenças. Dentro das doenças desmelinizantes, caracteriza-se como um surto da doença um evento neurológico que perdure ao mínimo 24 horas. Sabemos que um surto clínico dura dias, semanas, e não segundos ou minutos. Essa é uma tensão clínica da doença, que até então não foi caracterizado como doença, ou ainda não foi avaliado por um responsável da linha médica. Muito bem, falamos que o surto clínico está presente na ausência de febre, infecção ou hipertermia. Sabe-se que temperaturas superiores a 37 graus podem, no indivíduo, simular uma sintomatologia clínica, que nós damos o nome de pseudosurto ou pseudocrise. Então, é importante caracterizar esse quadro de disfunção neurológica na ausência de febre ou hipertermia. Avaliar de uma forma muito cuidadosa a avaliação clínica, perguntando para esse indivíduo toda a sintomatologia atual e o que já aconteceu na vida desse indivíduo. Não é de se surpreender que talvez esse indivíduo já tenha tido sintomatologias que não tenham tido uma explicação. Sintomatologia essa que possa ter passado, entre aspas, de uma forma espontânea, sem qualquer tratamento, que tenha durado um mês, que seja uma labirintite que não tenha ficado muito bem entendida, um déficit de sensibilidade, um déficit motor, que não tenha uma alteração autonômica urinária, intestinal, uma falta de equilíbrio ou coordenação, que não tenha sido diagnosticada em outra hora. Muito bem, isso ajuda a topografar, de certa forma, a lesão. Caracterizamos os surtos clínicos de uma forma, entre outras classificações, de uma forma em relação à gravidade, de quanto que esse surto interfere na atividade de vida diária desse indivíduo, caracterizando a doença em 3 grandes grupos: o surto leve, o moderado e o surto grave. O surto leve é aquele surto que não interfere nas atividades de vida diária. O surto moderado é aquele que já interfere nas atividades de vida diária. E, por fim, o grave é aquele que requer hospitalização, que o indivíduo ele tem um importante agravo tendo acontecido dentro do seu organismo. Muito bem. Em relação ao quadro clínico, a primeira característica que vemos nesse diapositivo é que é uma doença muito mais prevalente no público feminino. A literatura, ela varia de país para país, de ponto a ponto, mas sabemos que o público feminino, o gênero feminino, é de 3 a 5 vezes mais prevalente que o público masculino. Sabe-se que a idade do primeiro surto varia, na grande maioria da literatura, entre 20 e 40 anos de idade. Mas, pessoal, é possível que um homem de 50 anos tenha a doença, ou um menino de 16 anos tenha a doença? Sim. É específica a esclerose múltipla. É comum estar presente na doença, mas também é possível ser encontrada em outras doenças, que é a neurite óptica, a mielite transversa, sintomas sensoriais, como déficits que são da acuidade visual, da acuidade auditiva, da acuidade olfativa, entre outros. O fenômeno de Uthoff e, por fim, o sinal de Levitt. Volto a dizer, são sinais e sintomas não exclusivos da esclerose múltipla. Podem estar presentes em outras doenças também. Muito bem.
Começaremos então pela neurite óptica. Neurite óptica é uma inflamação do nervo óptico. Ou seja, o nervo óptico ele é ricamente presente com mielina, assimétrica, tendendo a ser mais posterolateral. E isso pode comprometer eminentemente por essa topografia a sensibilidade, através de alterações do funículo posterior, através de alterações do eixo ou da via espinotalâmica anterolateral. Sabemos que podemos ter sintomatologia sensitiva. Esse déficit sensitivo pode comprometer a sensibilidade superficial, por exemplo, térmica, dolorosa, sensibilidade profunda, por exemplo, propriocepção, artrestesia. E isso pode criar um nível sensitivo. Então, imagine que é um indivíduo que tem uma mielite em nível dorsal, por exemplo, em D4. Então, um indivíduo que consegue discernir, por exemplo, uma alteração de sensibilidade na altura dos mamilos, por exemplo. Se for na 10ª dorsal, na linha da cicatriz umbilical. Então, cabe ao colega examinar e ver que há um nível sensitivo. Tanto aqui um clima extremamente forte em relação à temperatura. Talvez mais de 8 meses do ano com temperatura superior a 27 graus. Exercícios ou até mesmo febre, podendo criar uma piora da sintomatologia, e uma vez que isso é resolvido, esse indivíduo volta ao estado anterior. Isso, por vezes, num paciente que ainda não tem diagnóstico, pode fazer ter sim sintomatologias repetidas e com um período inferior a 24 horas. Porque aqui nós estamos falando que é, na verdade, uma alteração transitória, que é vista nesses indivíduos. E é comumente vista quando esse indivíduo está febril ou quando esse indivíduo fez um esforço acima do que ele deveria. Em relação a outro sintoma bastante comum é o sinal de Lermite, um sintoma chamado Lermite. Lermite nada mais nada menos que uma sensação elétrica ou de choque, fletindo, como vemos no desenho, o pescoço, prendendo o indivíduo na sua primeira manifestação clínica. Hoje temos como terminologia síndrome clínica isolada como sendo a manifestação do primeiro episódio de disfunção neurológica desse indivíduo. Talvez o médico generalista vá pegar esse indivíduo justamente nesse momento. E é importante ter isso em mente. Sabe-se que é um evento inflamatório, desmelinizante do sistema nervoso, que não completa o critério diagnóstico em grande parte das vezes para a esclerose múltipla. Não tendo nenhuma sintomatologia, o indivíduo que, de certa forma, tem uma escala de pontuação que vai aumentando o grau de incapacidade, na qual o indivíduo ele apresenta a necessidade de um apoio unilateral quando ele já tem uma escala 6, 7 é um indivíduo que já está estreito ou restrito à cadeira de rodas, e 9 é um indivíduo que está acamado. Então, a ideia é que nós possamos fazer um diagnóstico precoce quando esse indivíduo ainda tem pouca ou nenhuma incapacidade. E eu acho que esses grandes colóquios trazem justamente essa missão, a um diagnóstico certo, mas um diagnóstico precoce para esse indivíduo ter uma janela de oportunidade maior ao seu tratamento. Sinais e sintomas associados e que são bastante frequentes nesse público. O primeiro deles é a fadiga. A fadiga, ela é um marco e é um ponto importante em grande parte desses indivíduos. Essa fadiga é um cansaço desproporcional à atividade física que esse indivíduo realiza. Isso tem um importante impacto na atividade instrumental de vida diária. Por vezes é um indivíduo que é mal compreendido pelos seus próprios familiares. Por quê? Porque ele se cansa muitas vezes em momentos, ou como é desproporcional à atividade física, é entendido como sendo uma menos-valia.
Ou seja, não é um sintoma que a gente consegue pegar, captar. Então é importante perguntar a respeito de fadiga. Momentos onde isso pode piorar. Calor, mais uma vez, pode piorar a fadiga. Privação do sono pode aumentar a fadiga. O estresse físico ou emocional pode piorar a fadiga. Sabe-se que tanto o EDSS, como nós vimos a escala de incapacidade, e mesmo indivíduos com maior incapacidade, que isso não altera a intensidade da fadiga. A fadiga pode acontecer já no tempo inicial, com um indivíduo com pouca ou nenhuma incapacidade. E ansiedade desses indivíduos. Sabe-se que essa autoimunidade, ela cria como um sickness behavior, ou seja, pela liberação de fatores que são inflamatórios, como o fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 10, uma resposta muito mais TH1 inflamatória, um comportamento onde esse indivíduo é mais depressivo, onde esse indivíduo é mais ansioso. Por fim, alterações cognitivas podem estar presentes também desde o início. E nós não estamos falando aqui de um quadro involutivo ou de um quadro demencial. Estamos falando, por exemplo, de uma redução na velocidade de processamento intelectual. Estamos falando, muitas vezes, de um momento de desatenção, de diminuição do nível atencional. E que isso também já começa desde o tempo inicial. E que deve ser perguntado. Por vezes, essas alterações de velocidade de processamento causam importantes prejuízos laborais. Não é incomum ver os indivíduos perderem os seus empregos por conta disso. Muito bem. Eu termino essa explanação colocando que o mais importante é pensarmos de uma forma global. Estamos falando de indivíduos jovens que têm sintomatologias que são subagudas, que podem ser sensitivas, sensoriais, motoras, e que devem, ao menos, de certa forma, ser avaliados, encaminhados a uma pergunta ou qualquer dúvida. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade dada, mais uma vez à Lívia, mais uma vez ao SAPEM, para que possamos juntos ter um diagnóstico mais precoce, um tratamento, uma janela de uma oportunidade de tratamento mais adequada. Muito obrigado. 48 anos, tenho um filho de 21, André Luiz, fazendo química na USP, é meu orgulho. Tenho um de 15, tenho a minha gata que vai fazer 4 aninhos a 31. Então essa sou eu, professora, trabalhei 20 anos na Prefeitura de Cubatão, a esclerose múltipla me aposentou, né? Mas já tinha aí trabalhado 20 anos na educação, nas salas de aula e na gestão também. Pós o diagnóstico, fui acolhida pela SAPEM, né? E hoje desenvolvo tudo que eu fazia na educação dentro da associação. Vamos lá para o meu diagnóstico. 30 anos atrás, aos 18 anos, eu tive uma paralisia facial. Gente, eu estou sentada porque eu estou fadigada, tá? A gente falou bastante da fadiga, eu já trabalhei de manhã, então não consigo ficar em pé não. Tive uma paralisia facial do nada. Só se vocês quiserem. Pra mim tá tudo bem. Se quiser acender a luz. Não tem projeção. Uma paralisia facial, onde veio minha boca, paralisou, foi paralisando aos poucos, o olho também. Minha mãe me levou no PS, na época eu morava no Parque das Bandeiras com a minha mãe, o médico, foi até engraçado que eu não vou esquecer. Mãe, falou pra minha mãe, isso é briguinha de namorado, logo passa. Me deu uma injeção, não deu pra casa. Só que acordei pior, né? Eu já não conseguia mastigar, enfim, o olho totalmente aberto. Minha mãe me levou o neuro, né? E conseguiu o neuro. O neuro medicou com corticoide e me encaminhou para fisioterapia. Até aí, ok. Mesmo sem saber que já era da esclerose, ele medicou de forma correta. Só que o exame que ele pediu não foi o exame pertinente. Ele pediu uma tomografia. A tomografia não mostra as lesões. Vocês lembram? Lesões desmineralizantes? Eu comparo muito a, vamos supor, ferida.
A gente tem ferida no corpo, ela inflama, né, se trata e fica uma cicatriz. Assim são essas lesões do sistema nervoso central, crânio e toda a coluna. Então, qual o exame certo? Ressonância magnética de crânio e coluna inteira. Você pode ter lesão toda em 2018, quando veio o diagnóstico. É uma doença que já começou há muito tempo. Nossa, quanta lesão! Como você está assim, andando e tal? Não depende do número de lesão. Né? A Ana tem 3 lesões e a Ana não consegue andar. Então, é de acordo onde está a lesão que vai afetar seu corpo. Eu já tive período de parar de andar, de parar de falar, né? Então, assim, eu tive surtos. O surto que ele fala, a gente pode entender como um surto psicótico. Não é. É uma crise, é uma inflamação dessas lesões, né? Voltando lá para o meu histórico. Tive a paralisia, tratou, não deu nada na tomografia, a tomografia não mostra, vida que segue. 2 anos depois, paralisou uma perna. Parei de andar sem força nenhuma na perna. Que médico que eu procurei? Ortopedista. É por isso que o doutor fala lá no início de camaleão, né? Porque confunde muito com outras patologias. Fui engessada, fui tratada, mas sempre o corticoide entrava. E o corticoide realmente ele vai desinflamar, né? Passei um tempo, quase 1 ano aí tratando dessa perna, sem descobrir o que era na verdade. Não fui encaminhada para o neuro, muito menos eu ia deduzir que aquela paralisia e a perna poderiam ser da mesma coisa, né? A gente vai viver a vida, né? Lá em 2014, comecei com muita crise de enxaqueca, que não é muito pertinente da doença. Era da vida que eu levava, cefaleia a todo momento. Procurei um neuro, aí foi o pulo do gato. Primeiro exame que ele me pediu foi uma ressonância de crânio. E aí, quando eu voltei para ele com essa ressonância... Assim, alguma coisa assim... Que vai atacar? Que vai... Não. De repente você tem que passar pelo neuro. Agora a gente, depois do diagnóstico, tudo fica mais fácil, porque aí você já tem um neuro que lhe acompanha, né? Então, que nem o doutor falou, vem um sintoma, exemplo, eu acordei, estou com um formigamento na minha perna, ele não passa em 24 horas, eu tenho que entrar em contato com o meu médico, porque pode ser um surto, e aí tem que descartar qualquer infecção. Porque na presença de uma infecção de urina, alguma gripe, alguma coisa, pode dar um pseudo-surto, que é tipo um surto falso, que não vai perdurar. Então, tudo isso, a gente já sabe. E quando tem um sintoma assim, até antes de eu falar com a minha neurologista, eu vou no PS, já falo, doutor, do hemograma, exame de urina, primeira coisa. Né? Porque se tem isso, trata, e não é um surto, é por conta da infecção. Então, tem esses detalhes. Agora, perdurou mais de 24 horas, não tem nenhuma infecção, aí é caracterizado surto. Você passa pela avaliação do neuro, eu faço todos os tratamentos para crise internada, todos com internação. Aí tem que ser atendimento imediato, assim, né? Tem rápido, para não ficar com sequela. Tá. Precisa ser logo. O esquecimento tem alguma coisa a ver com... A esclerose múltipla ela atinge o cognitivo, sim, mas várias outras coisas atingem o cognitivo, né? Eu vou falar por mim, hoje, né? Falei até de manhã. Eu nunca tive dificuldade na ortografia. Professora, não tenho problema em saber se é com J, se é com G, se é com M, N, não. Hoje, na minha escrita, eu me pego algumas palavras, tipo, caramba, é com S ou com C? É com X ou com CH? Entendeu? Bem sutis. Bem sutis, né? Ou às vezes, tô aqui falando com vocês, dá um apagão, não lembro o que eu tava falando, eu tenho que retomar, entendeu? Então, assim, dá essa parte também, atinge a parte cognitiva. E o que eu faço? Lilian, eu escrevo muito, eu leio muito para treinar. Eu não posso para ativar. Trabalhando o cérebro. Imunidade, está sempre com a imunidade alta. Pelo contrário, a imunidade muito alta, né? Aí porque assim, essa doença do sistema nervoso central, a nossa imunidade que ataca o sistema nervoso central.
Então, Frontal. não é? Ou é? Na verdade, a gente tem a questão ali dos lóbulos vermelhos e dos brancos, né? Quando a gente faz o hemograma. E ali no hemograma, a questão da parte branca, né? Existem os linfócitos. E especialmente os linfócitos B e os linfócitos T. Eles que atacam a bainha de mielina, tá? Gerando aí o surto do paciente de esclerose múltipla. Então, o que todos os medicamentos, a grande parte, fazem com o sistema imunológico do paciente? Eles acabam inativando as células B e as células T, para elas não atacarem. Então, eles fazem uma barreira hematoencefálica no sistema nervoso central, para que os linfócitos B e os linfócitos T não ataquem a bainha de mielina. Consequentemente, o paciente fica estável. Existem alguns medicamentos que fazem o quê? Eles não agem só nos linfócitos B e T, eles agem nos linfonodos mesmo. Então, eles bloqueiam todos os linfócitos do nosso sistema imune. Então, aí é onde você fica com a imunidade mais baixa. Então, normalmente ali, quando a gente faz um hemograma, que o normal da gente, né, é os linfócitos acima de 1000 células por milímetros cúbicos, um paciente de esclerose múltipla que faz uso de imunossupressor, ele vai ficar abaixo de 500. Porque eu preciso abaixar a imunidade desse paciente para realmente o paciente não ter surto. Então eu abaixo os linfócitos, porque quem ataca é o sistema de defesa, são os linfócitos. Então é uma briga do meu organismo contra ele mesmo. Entendeu? Na medicação? Sim. Os medicamentos hoje para esclerose múltipla, 90% são imunossupressores, né? Ou terapia de reconstituição imune. Então eles agem diretamente nos linfócitos. Então eu preciso combater esses linfócitos para estabilizar a doença do paciente. Pode fazer, isso ajuda de repente a ter uma evolução. Isso é bom. É assim, que depois do diagnóstico vem a equipe multidisciplinar, né? Bacana. Não é só o neurologista. A gente precisa do psicólogo, a gente precisa da nutri, fisioterapia motor, fisioterapia pélvica, que nem eu tenho já bexiga neurogênica. Lembra que o doutor falou lá? Tem casos que a pessoa não consegue segurar, tem casos que a pessoa não consegue esvaziar a bexiga totalmente e vem infecção recorrente, que é o meu caso. Então, a fisioterapia pélvica ajuda bastante nessa questão. Então, tem essa equipe multi que precisa estar junto. Essa rede de apoio. Essa rede de apoio. E assim, é o que eu falo, 50% está na mão dos médicos, 50% com o paciente. Sim. Se eu sei que gatilho emocional vai me afetar, eu tenho que cuidar das emoções. Sim. Você entendeu? Deixa nada te afetar. Opa, vamos afastar quem me faz mal? Bom, aquele papo ali não vai acrescer em nada, né? Sim. Então, a gente tem que entender que tem a nossa parte. Principalmente as mulheres. Tem a né? nossa parte, exatamente. Então, as mulheres carregam uma carga já assim desde a hora que nasce, né? Verdade. E aí vem uma doença que atinge mais mulheres. Emocional, a gente já Mais lida ainda. inteiro. Então, 50% está na mão dos profissionais, 50% do Na nossa paciente. mão. Isso é fato, certo? A fadiga, eu assim, uma amiga minha de trabalho também, ela tá assim, ela começou a chorar lá, eu tô muito fadigada, muito legal. E eu falei assim, poxa, as duas vamos chorar juntas, porque eu também não tô legal. E assim, eu andei muito fadigada, eu tô me afastei por 10 dias, porque eu entrei da minha perna direita, ficou anestesiada, e você falando dela, né? Sobre isso, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que está relacionado ao É que assim, calma, gente. Calma. Só que assim, minha perna Amanhã tá, todo mundo se neurologista. anestesiada. E a danada pega à noite. Aí meu pé direito, do joelho para baixo, mas é só essa perna. Você E eu anda digo muito? assim, ui, Você caminha muito? agora não, né? Mas eu caminho bastante. Fico o tempo todo de pé. Até Mas uma não hora vale caminhar. Qual o sapato que você utiliza? Olha, é esse, mas eu tenho um confortável. Eu uso Então, mais o outro. Esse Normalmente, eu o que acontece? Quando a gente trabalha na rua, andando, a gente precisa trabalhar com um sapato confortável, mas que ele seja um pouco mais alto atrás, né? Esse é bem mais no chão. esse aqui não, mas eu uso só o outro. Então, assim, e a gente precisa, por exemplo, a gente precisa descartar outros tipos de... Por que a gente está fadigado? Então, assim, você está dormindo bem à noite? Às vezes não. Sua carga horária de trabalho, aí você sai daqui, você vai fazer outros afazeres na sua casa, tem filho, tem marido, tem...
Então a gente precisa descartar. Todo mundo está cansado. Só que assim, o cansaço da esclerose múltipla ele é incapacitante. É aquele cansaço assim, eu preciso levantar e fazer xixi. E eu não consigo. Eu vou fazer xixi porque eu não consigo levantar. Não coordena, né? É isso? Não tem aquela coordenação. Eu já tive fadiga, né? Você não tem força. Eu já tive fadiga que eu não consegui mastigar. Então eu não tenho isso. Minha mãe bateu a comida pra eu comer. Então não é cansaço. É É diferente. bem diferente. Completamente De você às vezes dormir uma noite inteira bem e acordar, caramba, hoje não vai render nada, tem que voltar pra cama, que você não tá aguentando. Você tem que levantar para respirar. Então eu estou bem, eu levanto 3 vezes para ir no banheiro, não tem problema. Pra você ter noção, eu sou com uma paciente que ela começou hoje a pulsoterapia, porque ela está em surto. E ela me ligou e falou assim, eu não estou sentindo dormência, eu não estou sentindo nenhum sintoma. O meu sintoma é só fadiga. Será que eu estou em surto? Porque assim, eu estou com muita preguiça. Eu falei, olha, provavelmente pode ser um surto. Você pode, quanto tempo assim? Ela 2 semanas. Eu falei, então provavelmente é um surto, porque como o doutor falou, passa ali das 24 horas. Eu falei, mas você não vai chegar no pronto-socorro e você vai falar que você está cansada, fadigada, porque as pessoas não vão entender, vão achar que é preguiça que você quer pegar atestado para não ir trabalhar. Eu falei, você fala que você tem um diagnóstico de esclerose múltipla, que você está muito fadigada, que você está incapacitada de fazer qualquer coisa, que você não tem coordenação, você não consegue. E aí eles vão realizar o exame, né, vão fazer uma ressonância magnética, para ver se a lesão está ativa, porque na ressonância ele capta, né, quando a lesão está inflamada. E aí eles vão ver que realmente há um surto de esclerose múltipla, dito e feito. Ela me mandou mensagem agora na hora do almoço, comecei agora a fisioterapia. Ou ficar 5 dias internada, porque realmente assim, ela não teve formigamento, dormência, fraqueza muscular, visão, desequilíbrio, não. O surto dela foi de fadiga. Sempre tem que chegar no hospital e dizer que você tem esclerose múltipla, Sempre. porque qualquer outro sempre. sintoma é qualquer Sempre. outro sintoma. E aí que a você gente possa corre ter. o risco do médico também não saber nos tratar. Entendeu? É por isso que a gente também faz um trabalho de empoderamento dos pacientes. Para ele falar, olha, doutor, a gente está do exame de sangue, do exame de urina, entendeu? Explicar. Porque a gente acontece muitas vezes. Sim. Eu tive, e na rede pública tem o neuro? Então, aqui em São Vicente é a Unimes. Oi? É a Unimes, a universidade. Que, vamos supor, tem um paciente aqui, chegou para vocês, tal, como suspeita, né? Tem todo o trâmite que vocês devem passar para alguém e tal. O médico já pode fazer encaminhamento. Tem um telefone que o gestor, a enfermeira responsável, liga na Unimes e ele marca a consulta para o paciente. Não é dar o encaminhamento na mão do paciente e ele ir lá. É a própria UBS. Entendeu? Já tem a causa, mais ou menos, pelo menos um diagnóstico? Se já tem um diagnóstico, você pode procurar o PS, né? Se está em surto, que nem ela colocou. Aí já pode fazer esse Se você tem diagnóstico fechado, eu tenho esclerose múltipla, eu acredito que eu estou em surto. E aí eles já acabam falando que esclerose múltipla sempre tem um neuro de plantão, na grande maioria dos hospitais, que tem pronto-socorro. Mas aí, como que pode isso? Peraí, eu não entendi. Quer dizer, se a pessoa tem uma primeira consulta, como que ela faz? Então, se a pessoa tem esses Se ela tem sintomas, uma suspeita só. então, é isso que eu estou falando. Se essa pessoa tem uma suspeita, o médico da UBS, do local que ele passa, ele vai fazer um encaminhamento. A gestão da UBS, ou o enfermeiro responsável, vai ligar na Unimes para mandar esse encaminhamento via UBS. Aí ele vai, a Unimes vai marcar e avisar a UBS. E vocês avisarem o paciente. No caso da esclerose múltipla. O que é isso? A gente lá em 2017, a gente montou uma casa mesmo, num parque, lá na Frente Paulista, que simulava ali, tinha cômodos mesmo, sala, quarto, cozinha, enfim. E dentro dessa casa tinha alguns utensílios que simulavam sintomas de um paciente com esclerose múltipla. Em surto ou não, né? Às vezes o paciente tem sequela ou um pseudosurto, enfim. E a gente acabou fazendo isso todos os anos, né, no mês da conscientização, tá? Outubro Rosa, né, do câncer de mama.
Já a esclerose múltipla é o agosto, então todo mês de agosto a gente fazia isso. Só que ficava muito limitado, né? Cidade de São Paulo, capital, enfim, por que não levar isso? Na verdade, é realmente fazer ali a divulgação da patologia, né? Para pessoas familiares que têm, né, pacientes que têm esclerose múltipla, familiares, profissionais de saúde e até público leigo, passava na rua, enfim, para a gente realmente poder fazer a divulgação por se tratar de uma doença rara. E se a gente quer conscientizar, se a gente quer o diagnóstico rápido, a gente precisa conscientizar as pessoas da população geral para procurar um médico especialista, tá? E aí que a gente teve a ideia, falou, não, gente, não dá para ficar só em agosto, a conscientização é de janeiro a janeiro. E a gente montou essa malinha, então todos esses itens que tinham dentro dessa casa, a gente jogou dentro dessa mala que viaja o Brasil inteiro. Nós somos em 7 enfermeiras no Brasil, cada uma tem uma, e a gente roda o Brasil inteiro fazendo realmente a divulgação da patologia. Eu trouxe alguns itens. O que vai acontecer? Calma aí, que a gente vai. Eu vou deixar mais difícil do que eu deixei de manhã. Tá? Vocês viram lá da Paraíba? Ela falou pra gente. Então tem ela contando um pouco o que é esclerose múltipla de uma forma bem resumida, bem simplificada. Não tem muitos termos técnicos, porque foi mesmo para público leigo, tá? E a gente tem algumas coisas falando sobre qualidade de vida também. Então a gente fala sobre gravidez, porque a gente está falando de 80% da população de esclerose múltipla são mulheres em idade fértil. A gente fala sobre gravidez, amamentação, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre atividade física, tem sobre sexualidade, enfim, que é um assunto que não é muito abordado nos consultórios, mas é importante. Então fica para vocês, tá? Vocês podem escanear esse QR Code, vai direto lá para o Spotify, tá? Ele é gratuito, para vocês entenderem um pouco